19. Todos acharam? Amém. Glória. Vamos lá, a partir do versículo 8. Ou melhor, a partir do 8. Depois você lê que eu leio, você vai manter a Bíblia aberta. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho letra maiúscula, que é o Evangelho, né? A nova mensagem que estava iniciando, então falando mal do caminho perante a multidão, retirando-se deles, e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ele leu isto por um espaço de 2 anos. Quantos anos? 2 anos. De tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus quanto os gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns ali dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram filho de Seva, judeu, principal dos sinagogas. Uma leitura um pouco longa, mas presta atenção. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, foi sobre os dois depois, mais do que eles, de tal maneira que eles ficaram nus, feridos, e fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto os judeus quanto os gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos, efeito a conta do seu preço, e acharam que montava a 150.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor fazia o quê? Crescia poderosamente e prevalecia. E quantos podem louvar a Deus por essa palavra? Amém? Mantenha essa Bíblia aberta aí. Preparados? Eita Deus, que pegada, vai passar muito rápido, mas preste bastante atenção. Vamos lá. Esse contexto aqui que Paulo está pregando a título de informação, rapidamente, aqui no plano de fundo. Quem lê Bíblia sabe o que eu vou falar, mas eu vou mesmo assim falar. Paulo estava agora em direção a Éfeso, e para quem não sabe, Éfeso era uma das maiores cidades da época da vida. Era uma cidade muito grande, muito numerosa, um grande centro comercial, uma rota muito importante naquela época do mundo antigo, e ela era uma das maiores lugares, maiores economias da época. E quando Paulo ele sai e vai em direção à Grécia, ele começa a pregar em Éfeso. E Éfeso, a informação também aqui, ela também tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, irmãos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo,
localizadas exatamente na Grécia, em Éfeso, que era o templo da Diana, o templo de Artemis. Era inclusive um templo maior do que o templo que era localizado em Jerusalém. Era uma grande fortaleza, era algo muito grandioso, o templo de adoração a esta deusa. O fato é que Éfeso também é um grande centro religioso e também ocultismo. Como assim ocultismo, pastor? Naquela altura havia como muitos deuses gregos e eles cultuavam a muitos deuses, tinha muito ocultismo, muita feitiçaria, muita magia acontecia naquele lugar. E quando é interessante, aqui essa introdução é muito importante, porque naquela época também tinha os papiros de Éfeso, muito conhecido também, que era anunciado em vários lugares. Então havia uma mescla muito grande de cultos a diversos deuses. Então tinha feitiçaria, tinha trabalhos feitos de bruxaria, tinha cultos a diversos inúmeros deuses que eles adoravam, cultuavam, se prostravam. E fato é que esta cidade era um grande centro religioso e também de ocultismo da época. Mas algo interessante acontece, você que está com a Bíblia aberta, você vai ver que acontece algo interessante. Uma cidade que é dominada pela religiosidade, uma cidade que é dominada pelo ocultismo, uma cidade que é dominada pela magia negra, uma cidade que é dominada pela feitiçaria, pela bruxaria. De repente, eu sinto Deus aqui nessa noite. De repente, na cidade, na província, chega um homem de Deus. Que homem é esse, pastor? Um homem plantador de igreja, um homem que era um líder por excelência, que preparava, formava pastores e pregadores e postava eles em cada uma das terras. Um grande homem de Deus, com vivência, com experiência, com intimidade, comunhão, com relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. E quando ele chega nesta cidade, você que está com a Bíblia aberta, no capítulo 19, no versículo 11 e no versículo 12, vai dizer: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Oh, Espírito Santo de Deus. De sorte que acontecia que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Lucas, que escreveu aquele livro de Atos, está querendo dizer que algo tão grande, irmã Maria José, missionária, aconteceu naquela cidade, que através de Paulo vidas eram curadas, transformadas, libertas pelo poder que há no nome do Senhor. Eu quero abrir um parênteses nessa noite. Quando um homem e uma mulher de Deus se posiciona no centro do propósito, ele não gera impacto só na casa que ele vive, mas ele tem poder em nome do Senhor de gerar um impacto no bairro, um impacto na cidade, um impacto no conselho, no distrito, porque quando a presença de Deus se manifesta, algo diferente acontece. Eu estava orando ao Senhor, ele falou: meu filho, se prepara. Glória a Deus, aleluia. Ele falou comigo, conheça a voz dele. Eu preciso que você me busque mais. Eu sinto as minhas carnes tremendo aqui. Adaia, sora, mandora, bacadará. Porque Deus está levantando. Ah, pastor, mas aqui é dominada pelo ocultismo, pelo ateísmo, pela feitiçaria, não, eles não creem na palavra. Mas quando um homem e uma mulher de Deus se posiciona, há mudança, há transformação, há um impacto na cidade. Se você puder levantar suas mãos por um instante, o Espírito Santo me sobre a coração. Prepara-se de novo e desce na minha presença, porque eu tenho coisas extraordinárias para fazer aqui neste lugar.
frente às nações. Glória a Jesus. Tantas coisas estavam acontecendo. O poder de Deus, pastor Ezequiel, era tão grande que, como Paulo não podia estar em todos os lugares, porque ele começou a pregar, começou a anunciar, e os gregos e os judeus não convertidos começaram a pensar: será que está surgindo um novo Deus? Nós cultuamos a tantos deuses. Não pode um homem ser um instrumento tão grande de Deus na terra. Nós estamos acostumados a cultuar imagens. Nós estamos acostumados a cultuar deuses dos nossos antepassados. Mas tem algo diferente acontecendo na cidade. Deus está levantando profetas, homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Aleluia. Mas porque, pastor, o que está acontecendo? Maravilhas, prodígios. E como Paulo não podia para aqui e acolá, o que acontecia? Eu não posso ir. Pega meu lenço. Tem um inferno lá, na furada. Eu não posso ir. Estou numa Madalena. Pega meu lenço. Leva para a furada. Vou repetir de novo. Aí isso acontece, pastor. Se coloca na brecha, na posição, para tu ver que Deus vai ter que fazer através de você. Eu sinto graça de Deus aqui nessa noite. Porque Paulo não podia fazer para vital. Pega o meu lenço. Aleluia, porque não é materializar a fé. É porque quem tem unção tem graça, tem vida local. Ele pode não estar presente fisicamente, mas a glória de Deus invade, transforma, liberta, restaura para a glória do Senhor. É isso que acontecia. A Paulo precisa você, ele tem um inferno lá, tem um demônio preto lá. Está acontecendo. Alcançaram naquela casa. Eu não posso ir. A demanda é grande, mas pega o lenço, pega o avião lá. Pode ir. Enfermos curados, vidas transformadas, impacto na cidade. Aleluia. Ai, Deus. Papai falou para mim: se prepara. O Espírito Santo falou para mim: meu filho, eu tenho coisas extraordinárias para fazer. Poder, clamando por manifestação do poder. Se prepara, porque os demônios vão bater em retirada. Se prepara, porque enfermos serão curados. Eu estou levantando não só Paulo, mas eu estou levantando, preparando discípulos para incendiar a cidade, para incendiar o conselho do Espírito e a nação. Quantos estão disponíveis nessa noite? Ai, Espírito Santo, cheio de Deus, período da manifestação do poder de Deus. A cidade que era conhecida por crenças religiosas, que era conhecida pelo ocultismo, agora é conhecida pela manifestação do poder daquele que vive e reina para todos sempre. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Vai usar um homem. E algo tão grande acontece que ele vai anunciando. Daí aqueles que estão confusos, porque havia uma grande confusão ali no contexto que eles viviam, tanta coisa acontecendo, e eles ficavam dúvidas: será que é o novo Deus que está se levantando? O que está acontecendo? Aí no meio desse avivamento, e algo que eu vou contar aqui, depois eu vou voltar para cá novamente, algo interessante, que o plano de Deus, isso aqui é forte demais, o plano de Deus é o quê? Eu
preciso que a Ásia seja conquistada. Plano de Deus. Conquista da Ásia. Quem está disponível? Se disponibilizou. E aí a palavra do Senhor foi sendo anunciada, maravilhas, milagres, prodígios, vidas sendo curadas, transformadas, demônios indo embora de lares e famílias. Glória a Deus. Eles estavam à disposição, mas no meio daquele contexto todo, Paulo estava anunciando, Paulo estava pregando, mas tinha um grupo de judeus que se diziam ali filhos de um sumo sacerdote, de um dos principais da sinagoga. E diz alguns historiadores que possivelmente o pai deles nem era sumo sacerdote, mas eles agiam tanto na mentira, no engano, que eles acreditavam até na mentira que eles ouviam e usavam como verdade, se diziam ser que eles não eram. É isso. E eles vêm do Paulo, eles faziam magia, eles faziam trabalho de feitiçaria, tantas coisas, eles entravam no ar, eles faziam o quê? Eles vendiam um produto. Olha o seguinte, você quer mudança na sua vida? Eu vou entrar na sua casa, vou fazer aqui um movimento, uma ação e vai ter uma mudança. Vou fazer um trabalho aqui para vocês. E eles faziam isso. E eles usavam como mercado, como comércio, a prática dessas ações de feitiçaria, de magia negra, de bruxaria. Eles usavam para benefício próprio, para enriquecimento ilícito. Aí quando eles percebem, Juliana, que tem algo diferente acontecendo na cidade, que tem algo poderoso acontecendo, o nome de Deus se levantando, eles começam a observar de que forma que ele faz, como que os demônios vão embora, como que através do avental do lenço dele as pessoas são curadas. Vamos usar. Eu já percebi que o Deus dele é um Deus poderoso. Então eu vou usar a mensagem dele, vou usar o Deus dele para eu continuar avançando no meu comércio. Vamos lá, presta atenção. Eles seguiram o quê? Já que está dando certo esse método de falar em nome de Jesus, demônio adversários, vai embora. Já que está dando certo, eles colocam a mão sobre os enfermos e são curados. Então o que ele começa a fazer esse grupo de irmãos? Vamos usar a mesma ferramenta. Mas não adianta. Eles são convencidos que Deus é um Deus poderoso, mas não são convertidos. Você quer isso todo dia? Convencido é uma coisa, convertido é outra. De novo, convencido é uma coisa, convertido é outra. Eles estavam convencidos do poder de Deus, mas não haviam se arrependido, transformado a sua vida. Não, eu vou usar este mecanismo para eu enriquecer. Vou entrar em lares, vou entrar em famílias, vou entrar em casas, para em nome de Jesus repreender os maus e as enfermidades. O que acontece? Você conhece essa história porque nós lemos aqui. A cidade toda está sendo impactada. Algo grande está acontecendo e aqueles homens se levantam. E aí eles vão entrando. Presbítero de casa em casa. Para fazer o quê? Para vender o seu produto. O seu serviço. Que serviço é esse? Curar os enfermos em nome de Jesus. Mas isso só vai acontecer se rolar uma propina, um dinheiro. Só vou fazer se tiver recompensa monetária. E aí quando eles vão passando de casa em casa, eles chegam numa casa. Mas naquela casa estava acontecendo alguma coisa, o quê? Demônios alojados na vida de uma pessoa. E eles veem aquela manifestação e começam a dizer: onde está escrito isso? Você olha para a Bíblia de novo. E eles estavam no versículo 13. Exorcistas judeus ambulantes, eles, mercado, comércio, tentavam, isso aqui é maravilhoso, que eu amo esse detalhe, tentavam invocar o
o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que tinham espíritos malignos. Mas o que acontece? Eu não vou entrar nessa pauta porque a hora está passando muito rápido. Eles estavam invocando o nome de Jesus para expelir os espíritos malignos. Mas de repente o demônio se manifesta, o inimigo se manifesta. Olha, é o seguinte, eu conheço sim Paulo, eu sei quem é, conheço Jesus, sei quem é Paulo. Mas vocês, quem vocês são? Eu conheço Jesus, sendo desmascarado pelo próprio inimigo. O inimigo, por exemplo, usando engano, até o inimigo é convencido. Ele reconhece a soberania, o poder e a autoridade que há no nome que está acima de todos os nomes. Ele olha e diz: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo. Mas vocês, quem vocês são? Sabe quem vocês são? É assunto muito longo. Vocês são desconhecidos no mundo espiritual. Vocês podem até exercer um cargo, uma função importante, comercializar, mas com meu Jesus não tem barganha não. Vou repetir. Os deuses que vocês adoram, podem colocar você da profeta aqui, recebe ali, eu vou ocultar uma enfermidade, isso acontecer. Mas com Deus Todo-Poderoso não tem negociação. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sinto graça e temor de Deus aqui nessa noite, porque o Senhor está dizendo um nome que está acima de todos os nomes, não pode brincar, não é brincadeira, qualquer coisa é séria. O inimigo está afrontando a igreja, mas Deus tem levantado homens e mulheres para levantar as mãos e dizer: o sangue de Jesus tem comigo. Meu Deus do céu, Jesus, Deus está dando autoridade para a igreja que conhece Ele, que prega o nome dEle, que adora o nome dEle, que serve a Ele. Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. Vocês são desconhecidos. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, beberão alguma coisa mortífera e não lhe fará dano algum. Empunharão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. A igreja do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos
céu. Muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas enquanto tem uns se aventurando, querendo surfar na onda, tem homens e mulheres que estão na posição, aleluia, que estão disponíveis dizendo: Senhor, este aqui, aleluia, está se levantando, aleluia, adversário para querer enganar, mas ainda tem homens e mulheres de Deus que têm vida no altar, que têm presença do Senhor, que ainda pegam a verdadeira e genuína mensagem do Evangelho. Caminhar para o fim. Desconhecidos do mundo espiritual. Eu lembro, eu gosto de colocar meu testemunho, mas tem muito crente que não é conhecido no mundo espiritual. Eu lembro uma vez, nós estávamos evangelizando na rua, algumas vezes aconteceu isso, e só dobrava a esquina. Eu estava orando ao Senhor nessa tarde, falei: Senhor, tu não mudou. Dobrava a esquina, e aqueles moradores de rua de longe gritavam: o que vocês estão fazendo aqui? Eu conheço vocês. Meu Deus. Deixa-nos em paz. O que você está fazendo evangelizando na madrugada? Mas o crente é a mulher de Deus, o homem é a mulher de Deus, ele não se deixa envergonhar, aleluia, porque o inimigo não conhece. Crente que não tem compromisso, que não tem comunhão, que não tem intimidade, que não ora, que não busca. Mas o crente que às vezes não sabe nem pregar, não tem uma voz aventada, uma voz bonita, não sabe expressar no seu sermão concordâncias verbais e nominais, não sabe como julgar o verbo, aleluia, Jesus, mas tem algo diferente na sua vida, tem a presença de Deus, o inimigo conhece, reconhece quem é a autoridade. O que aconteceu, meus irmãos? Apanharam de Satanás. Olha aí no capítulo, no versículo 15 e 16. Apanharam. Sabe o que ele fez? Pegaram ele, deu uma surra neles e jogou eles para fora da casa. De que forma? Nu, vergonha exposta, porque não são reconhecidos no mundo espiritual. Mas, meus irmãos, para caminhar para o fim, o Evangelho tem poder de fazer coisas novas. Eu fico me perguntando, como num movimento tão grande de avivamento, ainda tem homens e mulheres que se corrompem. Deus está fazendo, que não é um assunto de hoje, mas precisa isso aqui agora. Deus está fazendo, Deus está bradando, Deus está movendo, está acontecendo sinal, Deus está movendo vidas, está restaurando casamento, restaurando famílias. Mas tem gente que ainda que não entendeu. Ao invés de entrar nas casas e dizer: Paulo, estamos juntos, entra nas casas para falar mal. Entra nas casas para dizer: está vendo aquele fulano tal, está vendo aquela irmã, está vendo? Não. É se unir e dizer: Senhor, a igreja, o corpo de Cristo é composto de muitos membros, cada um tem o seu jeito, a sua forma. Mas eu quero me unir, Senhor, no propósito. Porque não pode, Senhor, olha o que está acontecendo. Vidas estão sendo alcançadas, transformadas. É o teu poder, é a tua glória. Eu vou me envolver mais. Eu vou me dar nas orações da sexta-feira. Eu vou deixar de faltar ao culto de ensino. Eu quero ver mais Bíblia na minha casa. Eu quero buscar a tua presença. Porque eu não quero ser só ouvinte e somente ver, mas eu quero ser participante disso que o Senhor está fazendo. Cooperador para esta obra. Resultado final: o Evangelho proclamado. E o verdadeiro Evangelho
resultados, pastor Tiago? Muitos creram. Arrependimento verdadeiro. Abandono de práticas ocultas. E uma prova viva de transformação. É mesmo, pastor? Depois que o inimigo envergonhou aqueles homens, o que aconteceu? Da cabelo aberta, você vai ver. Versículo 17. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como os gregos. E o resultado disso foi que caiu temor sobre todos eles. E o nome de Jesus era engrandecido. De novo. Enquanto o inimigo armava, a igreja continuava avançando. Enquanto a igreja pregava a verdadeira e genuína mensagem do Evangelho, sinais e maravilhas aconteciam no meio deles. O nome do Senhor era engrandecido. O objetivo da adversário é envergonhar, manchar. Mas a igreja que é cheia do Espírito Santo, o nome do Senhor é engrandecido, é exaltado. E o resultado final, pastor, de tudo isso, de repente ainda você lendo o versículo 18, muitos que tinham crido vinham e faziam o quê? Confessavam. Traz uma aplicação para nós aqui, pastor, de Carindeiro, de Vila Nova de Gaia. Algo tão grande aconteceu ali, que de longe, aqueles que ouviam, criam e diziam: eu preciso visitar aquela igreja. Ah, por quê? Porque tem o influencer com milhões e milhões de seguidores no Instagram. É porque lá vai ter um youtuber que tem milhares de seguidores no Instagram, na rede social, no YouTube. Não. Porque lá não tem estrela. Lá tem a presença e a manifestação do poder de Deus. Eles começaram a vir em outras cidades circunvizinhas e indo em direção a eles. Porque, pastor, o que eles faziam? Fala, tua mensagem está muito dura. Fala, não vou abrir uma nova igreja, porque também vou pegar negócio aqui não. Eles confessavam os seus pecados publicamente. E sabe o que mais? Meus irmãos e irmãs que me ouvem, os utensílios, os livros de feitiçaria, os livros que eles utilizavam, porque lembra a introdução, uma cidade que era vasto esse tipo de movimento. O que aconteceu, meus irmãos? É o que vai acontecer aqui. O que eles faziam? Tem alguma coisa acontecendo lá. Ah, mas a igreja da década de 70, 80, 90 tinha manifestação do poder, agora não tem mais. Deixa de ser saudosista e se coloca na posição. Porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua curando, transformando. E alguém está ouvindo, tem alguma coisa acontecendo. É o que eles fazem. Pegam os seus livros, as suas fábulas, os seus livros de feitiçaria, e eles vão diante e jogam elas, todos os livros, e queimam esses livros em praça pública. O que pastor o Senhor quer dizer com isso? Que os pecadores são atraídos à presença do Senhor pela manifestação do poder de Deus na igreja atual. Vou repetir. Eles vão vir, vidas vão adentrar pelas portas da igreja, ou vão procurar você e vão dizer: tem algo diferente com você. O que você tem? Pode vir aqui, almoçar, mandar um WhatsApp, pastor, vim. Não, é você mesmo. Vai colocar as mãos e vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. Só em nome de Jesus. Deus está dando autoridade para crentes aqui nesta noite, para anunciar, para proclamar, e os sinais seguirão naqueles que creem.
sobre os seus pés, por gentileza. Muitos creram. Arrependimento é pessoas vindo do gabinete pastoral, até publicamente aqui no altar. Eu peguei, eu falei, pega aqui os livros, aquele vinhozinho que eu tomo escondido, meu Deus, o Roberto Carlos que eu ouço na minha casa escondido, pega aqui. Eu não quero mais essa prática, porque eu ouvi a palavra. Ah, pastor, não tem problema, é romântico, cuidado, meu menino também é romântico. Ele está atraindo crentes, os sutis, mas nessa noite papai me trouxe aqui. O Espírito Santo, para dizer tempo de jogar os livros no altar. Não quero mais essa prática. Fumar escondido, beber escondido, o vinhozinho à noite que a esposa já está romântico, músicas mundanas, mas nessa noite o verdadeiro, genuíno, mensagem do Evangelho, o pecador não precisa pastor no meio, não, ele recebeu a palavra. Precisa mudar. Pornografia vai embora. Os sites. Coisa que a gente tem para hoje, já vai estar falando aqui. É tempo de colocar no altar, Senhor, eu estou na prática escondido. A minha esposa não está vendo. O meu marido não está vendo. Meus filhos, meu pai e minha mãe não estão. Mas eu aqui publicamente venho, me lanço no altar. Não quero mais livros de feitiçaria. Não quero mais músicas seculares mundanas. Não adoram ao Deus Todo-Poderoso. Não quero mais viver na prática da benedição, achando que estou enganando todo mundo, mas o Deus Todo-Poderoso não engana. Agora não, eu quero mudança de vida, eu quero transformação de vida. Pessoas atraídas pela palavra. Agora eu quero te colocar para vir aqui à frente, você pode. Eu quero chamar todos aqui que porventura que estão enfermos, que nós vamos orar aqui agora.